Fala galera, fazendo a questão U da lista 3 de algoritmos de programação de computadores, famoso APC, da professora Rose. Questão denominada Viagem com Bons Restaurantes. Enfim, aqui ele contextualiza um pouco sobre a questão, fala o que é a questão e o que a questão pede, né? Basicamente, Beto e Alice estão viajando. Alice é uma moça muito exigente em relação a restaurantes e Beto tem que escolhê-los da melhor forma possível. Para isso, ele usa o site chamado Viagem Aconselha, retorna o valor para o Beto da seguinte forma: uma X quantidade de restaurantes, onde cada restaurante possui um código e uma nota. As notas vão de 1 a 5, sendo 5 a maior nota possível. Enfim, aqui ele explica como será a entrada, eu vou contextualizar melhor com os exemplos, e aqui ele explica a saída. Vamos para os exemplos que aí vai ficar bem claro. Aqui no exemplo nós teremos um inteiro R, que é dado aqui por diversas linhas, cada um número inteiro R. E depois do inteiro R nós temos duas vezes R números, que podemos ver aqui, né? Seriam esses. O inteiro R é igual a 5, então a gente tem que ter 10 números, porque é duas vezes R. A gente pode contar aqui: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, faz sentido. Onde os próximos números, os R números seguintes de R, né? Os ímpares, 1, 2, 3, oh, 1, 3, 5, 7, 9 seriam os códigos restaurantes, e os pares 2, 4, 6, 8, 10 seriam as notas do restaurante. Basicamente a questão diz, e o que a questão quer, é o restaurante com a maior nota e com o menor código. O que eu digo isso? Vamos pegar esse caso aqui como teste para a gente ver como que a gente faz o algoritmo, como é que a gente entende essa questão para assim a gente codar de fato, né? Ele deu x, ou ele deu o r, que seria que nesse caso é 5, ou seja, aqui teria que ter 5 restaurantes, e de fato tem. A gente pega o primeiro restaurante e analisa a nota dele em relação ao segundo. 5 é maior que 3, logo, o nosso restaurante em comparação com o segundo, o nosso melhor restaurante é o primeiro. A gente analisa o primeiro em relação ao terceiro, 5 é maior que 1, logo, o nosso melhor restaurante continua sendo o primeiro. Analisa o primeiro com o quarto, 5 é maior que 1, logo, o primeiro é o melhor, com o quinto, 5 é maior que 2, logo, o melhor restaurante é o primeiro. Aí aqui na saída ele contextualiza que cada linha dessa terá que ter três linhas de saída, né? Onde a primeira linha é o dia do restaurante, cada linha é referente a um dia, ou seja, aqui seria essa primeira linha da entrada seria o dia 1, essa segunda linha é o dia 2 e essa daqui é o dia 3. Os dias começando em 1, né? Na segunda linha, o código em si do restaurante, ou seja, nesse caso aqui, o melhor restaurante é esse. Código 100, nota 5. Como ele quer apenas o código, na segunda linha um código restaurante com maior nota, ou seja, como ele quer apenas o código, a gente teria que printar apenas o 100, e a última linha é uma linha que deve ser deixada em branco. Ou seja, nós temos 3 linhas de entradas, deveremos ter 9 linhas de saída. Aqui tem, ele não considera essa linha daqui. Enfim, dia 1, referente à linha 1, código do melhor restaurante e quebra de linha. Com isso a gente parte para a questão em si de código. Vamos criar aqui uma viagem.c. Vou aumentar o terminal aqui para vocês. E aqui a gente pode já ir de cara incluindo stdio, que é a biblioteca padrão de entradas e saídas do C, né? Standard Input Output Library, que basicamente sempre quando a gente vai tratar de um código onde possui entradas e saídas, a gente tem que colocá-la. O meu teclado ele fisicamente está diferente do teclado português, por isso que eu estou tendo alguns problemas para escrever as coisas em si. Mas enfim, seguimos tentando. Tá. Aqui eu já adicionei esse while. Por que eu adicionei esse while aqui? Porque ele diz que a entrada termina com end of line, o famoso EOF.
isso é uma maneira da gente saber quando a entrada de fato termina, né? Acho que vocês pegaram isso muito bem das outras questões da lista, né? Então eu já começo a usar. Enfim, enquanto o scanf do R em si, essa parte de porcentagem D, né? Eu não sei direito como é que tá todo mundo em relação a isso, mas caso alguém ainda possua algumas dúvidas sobre porcentagem R, porcentagem F para float e tudo mais, pode me chamar no zap que eu passo uns tutoriais certinhos, explico certinho, bonitinho. E bom, a gente fez um while, basicamente a gente agora também tem que definir a variável que a gente leu, né? E a gente basicamente já tem como ler todas as entradas, né? Só que como cada entrada possui uma certa quantidade, né? Por exemplo, a gente leu 5. Aí agora a gente tem um loop de 5 restaurantes para ler, de 10 valores para ser lido, né? 5 restaurantes. Então agora, dentro desse while, a gente vai criar um for, aquele clássico i igual a 0, enquanto i for menor que r, incrementa i. Tudo mais. Aí aqui a gente vai criar a variável código em si, né? Vamos colocar só código e a nota em si. Dentro desse loopzinho aqui. E a gente agora vai escaneá-los. Fazer o scanf deles. Escaneá-los. Porcentagem D, porque se trata de um inteiro. Se fosse um float seria F, por exemplo. Se fosse um long float seria LF e tudo mais. Agora a gente coloca o E comercial código, que na questão diz que o código sempre vem primeiro, né? Porque o scanf ele é sequencial, ele lê primeiro esse, depois esse. E depois o porcentagem. Cara, esse teclado aqui é muito ruim, porque... Aí, ó, foi. Tá tudo fisicamente diferente, sabe? O meu fecha parênteses tá no 9, sendo que o abre parênteses é no 9, enfim. Basicamente a gente já leu eles. Vamos sair. Deixa eu só colocar isso aqui mais pra cá. Tá. A gente já tem a leitura do código e da nota. Agora a gente precisa definir. Vamos fazer isso fora do while, porque são variáveis globais, né? Sempre quando você define uma variável dentro de uma função, funções são while, for, scanf, e tudo isso são funções do C, né? Que tem um binário rodando ali por trás, só que como C é uma linguagem médio nível, a gente não precisa literalmente conversar diretamente com o computador em si, né? A gente tem uma tradução ali, uma linguagem mais alto nível como Python, Rush da vida aí, a gente teria uma escrita mais simplificada, não precisaria ficar colocando ponto, vírgula no final das coisas, enfim. Discussões para outros tópicos. Vamos definir o dia, e a gente já coloca o dia comum, como foi dito no enunciado. A gente pode fazer isso tudo na mesma linha, que fica até mais bonitinho. Aí a gente vai definir também a nota máxima do restaurante, colocar max nota. E também o menor código, né? Porque eu exemplifiquei aqui, não lembro agora certo, mas por exemplo, se a gente esquecer todos esses aqui e for analisar somente esses dois aqui, né? Esses dois restaurantes. A nota deles, 1 é igual a 1, correto? Ou seja, a gente precisa ter algum critério de desempate. E o nosso critério de desempate é o código. Qual código é menor que qual? O que vai desempatar quando a nota for igual vai ser aquele que tiver o menor código. O melhor restaurante vai ser aquele com o menor código caso a nota fosse igual, né? Enfim. Por exemplo, aqui código... Tá, aqui já é um péssimo exemplo. Mas vamos pegar aqui. Esse aqui tá melhor. 10, 5. Isso aqui é um restaurante único. 20, 5. Isso aqui é outro restaurante. 5, 5. Todos eles têm a mesma nota, cara. Tipo, todos eles têm a nota máxima que é 5. Como é que a gente vai desempatar isso? A gente vai pegar aquele restaurante que tiver o menor código. Vamos começar com esse daqui, né? Porque é procedural, é em sequência. A gente vai primeiro ler esse daqui. E quando a gente ver esse, né? A gente tá comparando aqui. A gente... Vamos pegar essa linha 6, né? Teremos 6 restaurantes. A gente vai fazer a leitura desses, que é o que já está em código aqui. Aí a gente vai pegar e comparar esse primeiro.
Esse primeiro, como é o primeiro restaurante a ser lido, a gente vai dizer que ele é o melhor restaurante, porque a gente precisa ter um dado para comparar com os seguintes dados que virão, né? A gente precisa ter um restaurante para comparar com os seguintes restaurantes que virão. Ou seja, esse aqui, na teoria, já será o nosso melhor restaurante. Em seguida, a gente compara com esse. 52, 402. Ignora o código por enquanto, pega só a nota. 2 é menor que 4? 2 é menor que 4. E a gente quer o restaurante com a maior nota. Ou seja, esse aqui passa a ser nosso melhor restaurante. A gente olha esses dois. Aqui é um exemplo do que eu queria, né? 404, 10 e 5. A gente olha a primeira nota. 5 é maior que 4? 5 é maior que 4. Ou seja, esse aqui passa a ser o nosso melhor restaurante. Você percebe que o código 10 é muito menor que o código 400. E pouco importa, porque a nota é maior. O critério de desempate é o código, mas o critério de escolha é a nota. Entende? Agora vamos analisar esse. Esse aqui, por enquanto, é o nosso melhor restaurante. A gente analisa com esse. A nota 5 é igual a 5. Ou seja, a gente vai entrar no empate e a gente vai ter que desempatá-los. 10 é menor que 20? 10 é menor que 20. Ou seja, esse continua sendo o nosso melhor restaurante. Aí quando a gente passa para esse singelo restaurante aqui, 5 e 5. Nota 5, empatado com o nosso melhor restaurante. Só que o código dele é menor que 10. 5 é menor que 10. Logo, esse passa a ser nosso melhor restaurante. A gente analisa com isso aqui, né? Nota menor. Então, esse daqui é o nosso melhor restaurante. E tanto é que, ó, quem tá aqui? O restaurante de código 5. Que é esse menino aqui. Enfim, agora a gente precisa transcrever esse pensamento que a gente teve para código. E aqui iremos nós. Tá. A gente já criou a maneira de ler. Agora vamos criar um if para quando i for menor. Isso tudo tá dentro desse for. Isso está dentro do for. Quando... O que a gente está fazendo aqui? Quando i for igual a zero. I começa em zero. Ou seja, é o primeiro caso. Quando cair no primeiro caso, a gente vai dizer que a max nota é igual à nota em si, que vai ser lida. E a mesma coisa serve para o menor código. O menor código vai ser igual ao código em si. Por quê? Porque é o primeiro caso. A gente precisa ter uma base para comparar com os casos sequentes, né? Subsequentes. Enfim. Aí a gente precisa também, né? Indentar bonitinho e colocar as chaves. Aí aqui a gente entra no else if, porque todo caso que não for o primeiro caso vai cair nesse else, e a gente precisa também ter uma condição para saber, né? E no caso, se nota for menor que max nota, a gente declara que a max nota passa a ser nota. O que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo se a nova nota lida é maior que max nota. Por exemplo, aqui a gente leu... Aqui, pegar isso aqui como exemplo. Aqui a gente leu max nota igual 2. A gente caiu no primeiro caso, max nota recebe nota que foi lida aqui é igual a 2. Ou seja, max nota vale 2 nesse caso aqui. Aí a gente passa para o segundo caso, aqui do 404. Aí a gente já está aqui lendo e nota é maior que max nota. Ou seja, max nota que é 2 passa a valer nota desse scanf que está dentro daquele loop. Ou seja, max nota de 2 passa para 4. A gente basicamente tem a comparação que a gente precisava ali. E a gente também precisa dizer que o mini código, o menor código, né, o código do restaurante, passa a ser aquele código do restaurante que foi lido. Porque aí sim a gente consegue comparar caso entre num caso onde as notas forem iguais. Mais um else if, só que dessa vez tem que estar mais para cá, porque é referente a esse if daqui, né? Tem que estar mais indentado. Bom, C não é indentado. Se fosse Python, precisaria de fato, mas enfim.
Acho que especificamente nesse caso daria ruim, né? É... Mais um else if, onde a gente entra no caso da comparação, que seria o caso que a nota é igual ao max nota, ou max nota é igual a nota. Fiquei confuso agora sobre a indentação aqui, depois eu vou ver certinho. Por padrão, tipo, a indentação não é por, é mais visual do que do código em si, mas acho que nos casos do else e do if, a indentação conta. Caso, acho que a chave faria um papel da indentação aqui, né? Mas enfim, não levem como padrão eu ter falado que esse é não indentado. Aí aqui o caso que a gente está lendo que a nota é igual ao max nota e também o código é maior que o código mínimo. Cadê, velho? Aqui, achei você. Ah, não, esse daqui é o do O. O E é o E comercial. Cadê você? Achei você. E código é menor que mínimo código. Ficou muito feio. Que mínimo código. Aí nesse caso, o mínimo código passa a ser o código. Bom, a parte das comparações já estão todas feitas, né? A gente está lendo todas as entradas aqui nessa linha. A gente começa a ler todas as entradas. Aqui a gente tem um for para percorrer, né, cada linha ali. Enfim. E aqui a gente está comparando o primeiro caso, né? A gente está basicamente dizendo que o melhor restaurante sempre vai ser aquele primeiro, para a gente ter uma base de comparação. Aí aqui a gente de fato está comparando o primeiro restaurante com os próximos restaurantes, e caso a nota dos próximos restaurantes for maior que a nota do primeiro, a gente está fazendo a troca ali, né? A gente está declarando ela para aquela nota. Aqui a gente está fazendo o caso das comparações. Caso entre numa caso de empate, né? Agora a gente precisa fazer a saída. E a saída, ela vai com base naquelas três linhas. Basicamente a gente tem que fazer um printf aqui. Três printf, não, né? Printf. No Python. Aí dia, aí a variável que a gente declarou como dia e um barra n, né? Para achar essa barra invertida agora, achei. Eu comprei esse computador tem tipo uma semana e meia, nem tive tempo de usar direito, por isso que estou me acostumando. Basicamente a gente já está printando o dia, fazendo o incremento, né? A gente na real ainda não fez o incremento do dia, a gente pode fazer agora. Enfim, agora a gente vai colocar a saída em si da maneira que a gente quer, que é o porcentagem D. Eu pulo esse espaço. No primeiro porcentagem D, em relação ao scanf, né? Vamos aqui para o scanf. O scanf de 2. Aqui, esse primeiro, ele como... digamos que a gente vai fazer uma entrada, né? Ixi. Digamos que a gente tenha 3 e 4 de entrada. Aqui não tem como ter um espaço na frente da entrada. Mas digamos que aqui tem um espaço. Aqui tá, dá pra ver que aqui tem um espaço, né? Digamos que a gente digitou 3, espaço 4. Pode ser que ele leia o espaço como uma entrada. Então, em vez de 3, espaço 4, vai ser 3, espaço. Porque na tabela ASCII, que é uma coisa que vocês vão ver mais pra frente, o espaço é um número em si pro computador, né? Quando você digita espaço, tem que vir alguma coisa pro computador. E quando a gente pula esse porcentagem D, espaço, porcentagem D, a gente está meio que declarando que eu não quero ler espaços nem enters, nem quebra de linhas, né? Que seria o enter. Se a gente fizer dessa maneira, aí vai ler 3 e espaço. E se a gente colocar um espaço aqui, né? O C em si, ele já é espertinho. Ele sabe que a gente quer só coisas que não são quebras de linha ou espaço. Enfim. É bom ter esse disclaimer porque vocês perdem muito tempo quando vocês estão fazendo código em si, né? Quando vocês estão resolvendo questões, por questões bobinhas assim, sabe? Tipo, querendo ou não, isso daí quando você cai num probleminha desse, cara, você perde muito tempo
vem desse tipo de coisa. Mas enfim, a gente está printando, aqui a gente vai printar o menor código, né, o melhor restaurante. A gente quebrou uma linha para a linha subsequente, agora a gente vai quebrar outra linha para a gente fazer aquela linha em branco. A gente pode fechar as aspas e aqui a gente coloca o min código como variável. A gente tá bem feio isso daqui no meio. Vamos colocar ele aqui embaixo. Bom, na teoria esse é o nosso código, né? E vamos dar uma... Cadê você? Ah! Aí, ó. Depois eu mostro como é que tá o meu teclado, cara. Ele é todo diferentão, é meio esquisito, é um teclado suíço. Enfim. Na teoria, isso daqui já funcionaria, né? Vamos dar um... Aqui, vamos GCC viagem C. O GCC, quando a gente não coloca o menos O alguma coisa, né? O menos O viagem, por exemplo, né? Esse aqui seria o nome do arquivo executável que a gente está criando. Ele, por padrão, gera o arquivo chamado a.output. .out, por exemplo. A gente deu um erro aqui. Acho que eu não estou fechando aquele parênteses, aquela aspas do while. De fato, notemos. Fechou do for. Tá faltando duas? Parece que sim. Vou tentar executar. Na teoria era pra ter funcionado. Vamos ver onde é que a gente tá errando aqui. Porcentagem D, a gente declarou R aqui, a gente declarou... Ah, nossa, a gente esqueceu de fechar, de colocar o ponto vírgula, e é exatamente isso. Ah, agora deu outro problema, vamos lá. Debugando códigos. Deixa eu ler qual era o problema. Então é Ctrl L aqui. Min código, ele não foi declarado? Eu usei outro nome pro código mínimo, né? Eu não declarei max nota nem min código, parece. Max nota e min... eu basicamente só tive erros de escrita aqui, porque eu declarei min e não min código. E... eu não quero você aqui, cara. Vim suas coisinhas. Max nota, a gente tem que mudar isso no código em si também. Porque eu acho que eu esqueci de... Aqui, ó. Não. Tem um max not em algum lugar aqui. Na linha 15, max not. Olha aí, ó. Olha, que delicinha. Foi. GCC, vim. Aí agora a gente der um ls. Vocês vão ver que tem um a.output aqui, né? Que é o nosso padrão. Vamos criar um da entrada aqui, né? Input. Padrão vim. New vim. Aqui, ó. Já tem até um output aqui. Vamos acabar com essas linhas aqui. Não sei porque não apagou isso aqui. Enfim. Vamos pegar esse exemplo aqui. W. Ah, tá. Vim, esse aqui é de salvar, o que é de sair, salvar e sair, enfim.
Aí a gente dá o ponto barra, que para executar qualquer coisa no Linux, a gente dá o ponto barra, né? Qualquer coisa pelo terminal. Qualquer coisa que seja um executável. E o input, esse menor que, basicamente está falando que a gente vai colocar o input dentro desse executável, né? Tá, a gente teve algum problema aqui. Eu acho que eu coloquei as saídas, né, dentro do for. Tanto é que a gente consegue ver que ele printou 5 vezes, no caso que seria 5 restaurantes. Ou seja, as nossas saídas têm que estar fora do, do nosso for que a gente criou aqui. Basicamente, é só colocar isso aqui, aqui. Aí a gente apaga esse e dentro bonitinho aqui, sem escândalo. Vou dar um Ctrl L é para dar um Ctrl Clear, né, de limpar o terminal em si. Agora vamos fazer um GCC de novo e rodar o a.input de novo, porque a gente não mexeu no input. O vim por padrão cria quando você não define Lala funcionaste. Quando você não cria, por exemplo, se você define vim teste.py, aí isso aqui seria um arquivo em Python. Quando você dá só o teste, isso aqui cria um arquivo txt, né, que eu vim por padrão editor de texto. Mas enfim, aqui estamos. Este seria o nosso código. Vamos recapitular de novo. A gente colocou, como a gente está fazendo um código em C, onde se trata de entradas, inputs e saídas, que ele vai ler uma entrada e vai ter uma saída, a gente inclui std.io. A gente cria a função main, padrão de C. Não se preocupem com isso, né? A gente precisa ter uma função para a gente chamar. A gente denomina criar int main, mas se a gente colocar int, a abobrinha aqui funciona. Enfim. Aqui a gente está basicamente falando que ela não recebe argumentos, né? Que ela vai ser uma função que retorna inteiros, que não recebe argumentos, mas isso aqui também é coisa mais pra frente. A gente está declarando o inteiro R, está declarando o dia igual a 1, porque o enunciado diz que começa em 1, a gente está declarando a nota maior, para ter uma base de comparação, e o menor código. A gente criou um while, que enquanto esse scanf não retornar algo diferente de OF em offline, ele executa tudo que está dentro dessas aspas aqui. A gente criou um loop para enquanto o i, que i começa em 0, for menor que r, a gente incrementa i. A gente definiu código e nota para a gente ter essa leitura dos restaurantes, né? A gente está lendo esse código, essa nota, a quantidade de restaurantes que a gente precisa, né? Por exemplo, R, a gente leu aqui R é igual a 5, aí enquanto I for menor que 5, ou seja, 5 vezes, porque começa em 0, a gente vai ler os 5 restaurantes, lendo as 5 notas e as 5 notas, e os 5 códigos. A gente está criando esse if para o primeiro caso, sempre quando for o primeiro caso ele cai aqui, que a gente basicamente está dizendo que a gente vai ter um dado para a gente comparar com os próximos dados, a gente vai ter um restaurante, e sempre quando for o primeiro restaurante, ele obviamente vai ser o melhor, né? Se aqui R fosse 1, o único restaurante que tivesse seria o melhor. Enfim, a gente está criando um dado para a base de comparação, a gente criou um outro else if para quando não for o primeiro caso, cair nesse caso e a gente comparar se a nota do restaurante, próximo restaurante for lido, é maior que a nota do restaurante que a gente já tem como o melhor restaurante. Se for, a gente diz que a nova melhor nota é a do restaurante que a gente leu. E o código, o menor código possível, passa a ser dele. A gente criou um caso de testes aqui, caso entre no entre empate, esqueci o nome de novo para isso. Basicamente, se a nota max nota for igual, se a nota for igual a max nota e o código for menor que o mini código, aí a gente passa a declarar que o mini código passa a ser o novo código. Uma coisa interessante, que C é procedural, ele lê de acordo com como a gente lê, né? Ele executa de acordo com como a gente executa. Ou seja, se a gente colocasse esse caso fisicamente aqui, antes desse aqui, se a gente fizesse isso aqui, por exemplo, né? Deixa eu tentar mudar aqui. Se a gente fizesse
Ele pegou só o outro. Mas enfim, se a gente fizesse max nota igual nota, ele sempre, basicamente, todos os casos onde ele caísse aqui, né, nesse caso de empate, e o código fosse menor que o minicódigo, ele ia executar esse processo a mais. Em matérias de programação competitiva e tudo mais, onde cada fase a mais que a gente executa conta, é interessante a gente colocar o caso que maior separa antes do caso onde, em geral, convém, sabe? Enfim, curiosidades. Não sei se explicou direito, mas basicamente eu estou falando que a gente coloca o caso que vai quebrar mais casos antes do caso que vai quebrar menos casos, porque isso aqui seria um processamento a mais para o computador. Na maioria das máquinas hoje em dia não importa essa linha de código bestinha aí, esse processamento a mais. Mas quando você vai fazer algum software para algum embarcado, um Arduino da vida, onde você tem pouco poder de processamento, isso daqui é importante, né? Esses detalhezinhos. Enfim, basicamente esse é o nosso código. É isso, galera. Muito obrigado. Depois eu tento postar de outras questões. Mandem no zap também quais questões vocês querem. Valeu, falou.